A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 9 e versículo de número 10, que diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A escolha de Deus com Saulo confundiu até mesmo a Ananias. Ananias, ele era um homem de Deus. Ele era um discípulo. Ele estava ali verdadeiramente fazendo a vontade de Deus, pronto a ouvir a voz do Senhor. Mas quando o Senhor começou a falar com ele em uma visão, o que o Senhor tinha designado para que ele fizesse, ele se amedrontou. E às vezes, irmãos, não é diferente com a gente, não. Tem coisas que Deus nos ordena a fazer. Tem realmente, revelações que Deus nos ordena a falar. Tem palavras que Deus nos ordena a liberar, que a gente se amedronta. Só que quando eu vejo a conversão de Saulo, eu consigo ver que para Deus não tem impossibilidades. Deus converte gente que ninguém dá nada. Declare comigo: o meu Deus vai converter pessoas que eu tenho orado. O meu Deus vai converter pessoas que eu tenho orado. Irmãos, não tem esse negócio de impossibilidade, não. Não tem esse negócio de dizer: mas fulana é assim, mas ciclano é assim. Irmãos, para que pior do que Saulo? Você vai ver Ananias, quando o Senhor fala para ele, Ananias se amedrontando. E tem horas que a gente se amedronta. Ixi, aramandoreila cantarai. Com alguns direcionamentos de Deus, com algumas palavras do Senhor. E a gente diz: Senhor, o Senhor vai salvar ciclano, o Senhor vai salvar fulana. Será que ainda tem jeito para essa pessoa? O Senhor está dizendo a mesma coisa que ele disse para Ananias. Esse é vaso escolhido. E o Senhor está dizendo para você: você é escolhido, aleluia. É instrumento escolhido, canta lá mandaraia por mim. Muitos vão se converter, irmãos, nesses últimos tempos. Muita gente que ninguém dá nada. Muita gente que estava na prostituição, que estava nas drogas, que estava realmente, fazendo coisas terríveis, vão se converter ao Senhor. Muita gente que ninguém dá nada. Quem lhe disse isso, irmã? O Espírito Santo, através dessa palavra. É por isso que nós não podemos desprezar a ninguém. É por isso que nós não podemos olhar torto. Porque só quem sabe o valor de uma alma é quem morreu por ela. Aramandarai. É Jesus que sabe o valor de uma alma. Só Jesus sabe o quanto uma alma aramandará, asturiandarai vale. E ele está dizendo: pessoas, aleluia, que eu vou salvar vai confundir muita gente. É por isso que nós precisamos ter a sensibilidade espiritual. Porque tem coisas que o Senhor vai falar conosco que a gente não vai compreender. Aqui no caso foi Ananias. Ananias não estava compreendendo. Mesmo o Senhor dizendo para ele: vai. Porque Saulo viu entrar um homem chamado Ananias e impor as mãos nele. Ou seja, eu já revelei a Saulo o que vai acontecer. Mesmo assim, Ananias se amedrontou.
Declare comigo: eu não vou ter medo da missão que Deus vai me designar. Eu não vou ter medo da missão que Deus vai me designar. Você vai ver também que isso não só aconteceu com Ananias, não. Isso também aconteceu com Pedro, quando Pedro precisava ir até a casa de Cornélio. Pedro não queria ir, irmãos. Cornélio era um gentio. Mas o Senhor disse para ele: não consideres impuro o que eu já purifiquei. Ou seja, eu converto quem eu quero, Pedro. Ramandarai. Talvez alguém está ali dizendo: mas teu filho não tem jeito, mas teu esposo não tem jeito, mas tua filha não tem jeito, mas essa pessoa que você tem orado não tem jeito. E Deus está dizendo: quem disse que para mim tem gente, aleluia, que não tem jeito? Dai, xaramandarai. Eu confundo, irmãos, diz o Senhor. Eu confundo, ramandaramandará, asturiandarai. O Senhor vai confundir muita gente por esses tempos. Muita gente que ninguém dava nada vai se converter verdadeiramente ao Evangelho de Cristo. O Senhor vai salvar muita gente que ninguém salvaria, irmãos. O Senhor vai escolher nesses últimos dias muita gente que ninguém escolheria para ser instrumento dele. Ixaramandarai na terra. Porque Saulo foi escolhido para ser instrumento de perseguidor a pregador. Ei, daramandarai. De perseguidor a ganhador de almas. Ai, xaramandarás. Porque quem faz isso, irmãos, é Jesus. E a gente não precisa entender o que Jesus faz. Eu não tenho que entender a quem Jesus quer converter. Você não tem que entender, e quem está lá fora não precisa entender nada. Jesus está dizendo: a igreja está vivendo os últimos dias dela na terra. Como é que você sabe disso, irmã? A palavra do Senhor nos diz. Os sinais já estão acontecendo, só não vê quem não quer. As dores de parto já estão aí. Dai, xaramandarai. Eis, aramando cantarasto. O noivo está vindo buscar a sua igreja. E nesses últimos dias, Deus vai levantar muita gente que ninguém dá nada, porque Deus gosta de confundir. O apóstolo Paulo vai nos dizer que o Senhor usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. É por isso que a gente não pode desprezar o chamado, a ordem de Deus. Nós não podemos olhar para uma pessoa por vista. Se Deus está dizendo: vai lá e fala do meu nome, vai lá e diz que eu tenho um plano, a pessoa pode ser como for, irmãos, pode estar onde for. Se Deus está mandando você dizer, Ele sabe o alvo. Você só é o instrumento. Ananias só era o instrumento. Declare comigo: eu só sou o instrumento. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu só sou o instrumento. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Não é você que faz a obra. Não é você que salva ninguém. Ananias só era o instrumento para levar a palavra, a ordem de Deus até Saulo. E assim somos nós, irmãos. Somos instrumentos nas mãos de Deus. Mas a gente não precisa ter que entender tudo. Precisamos estar com os ouvidos sensíveis. Para quando Deus falar conosco, a gente ir. Desde lá mandou cantarasto. Para quando Deus nos ordenar, a gente fazer. E não fazer acepção de pessoas, não, viu, irmãos? E não olhar porque a pessoa é uma prostituta, é um drogado. É uma pessoa de alto nível, de classe alta, porque há quem pense também que as pessoas que estão em classes mais elevadas, elas não precisam de Jesus, ou elas não querem nada com Jesus. Muitas vezes você se engana. Porque Deus também vai salvar nos últimos dias muita gente de classe elevada. Ele vai salvar muita gente, irmãos, que ninguém escolheria. Eu estou dizendo para você, você ainda vai ver. Você vai ver a resposta dessa palavra. Você vai ficar sabendo que muitos famosos se converteram. E se converteram de verdade e largaram tudo para seguir a Jesus. Ei, xaramandará, suriandaraia. Risdeila mandou cantaramandarai. Você vai ver o Senhor salvando muita gente que ninguém dá nada. Você vai ver o Senhor libertando muita gente que a sociedade rejeita. O Senhor está dizendo: é a transformação que eu tenho para a vida de pessoas. E é por isso que Deus lhe trouxe aqui, porque talvez você está orando por pessoas que, humanamente falando, olhando, não vai se converter.
Humanamente falando e olhando, não vai ter solução. Só que Deus está dizendo, humanamente falando, pode não ter solução, mas para mim tem. Entrega na minha mão, diz o Senhor. Saulo estava nas mãos de Deus, irmãos. E Deus, Jesus havia marcado o encontro com ele. E é Jesus quem marca o encontro, é Jesus quem convence o homem do pecado. É o Espírito Santo quem convence, então você não precisa convencer ninguém. Você só entrega a palavra que o Senhor mandou. Se o Senhor diz assim pra você, vai lá e diga que eu amo. A pessoa pode ser quem for, tá como for. Você tem que ir dizer, Jesus te ama e Ele tem um plano na tua vida. Pronto, o que Jesus mandou falar, você fala e pronto. Porque aquela palavra vai surtir efeito não por causa de você, mas por causa do Espírito Santo que vai trabalhar e vai fazer ela germinar no coração da pessoa que ela foi plantada. Então Ananias, ele obedece à ordem do Senhor. E ele vai até Saulo. E um grande apóstolo do Senhor se levanta. E um grande apóstolo do Senhor, aleluia, um grande homem de Deus, foi levantado através da vida de Ananias. Ananias participou, aleluia, porque Deus quis usar Ananias como instrumento. E Deus está dizendo, eu quero te usar como instrumento na conversão de muita gente. De gente que você ora, de gente que você clama, que você pede, até mesmo de gente que você nem conhece ainda, mas o Senhor vai colocar no seu caminho. Você vai ser instrumento para a salvação de muitos, diz o Senhor. Irmãos, pode guardar essa palavra, porque é de Deus. E é o Espírito Santo quem está revelando. Muitos vão se converter por esses tempos. Muita gente vai se converter ao verdadeiro evangelho. Assim como tem muita gente apostatando a fé, assim como tem muita gente regredindo e brincando com o evangelho, vai ter muita gente que vai se converter verdadeiramente e vai levar a palavra de Deus a sério. E muitos, aleluia, vão ganhar muitas almas para o Senhor, porque Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja, para vir buscar o seu povo. E Ele diz, eu não tenho tempo a perder. Eu sei onde eu invisto. Talvez Deus está investindo em tanta coisa louca que você olha e diz, mas meu Deus, o Senhor vai investir nessa pessoa. Ninguém investiria. Talvez você é uma escolha louca de Deus. E Deus está dizendo para você, pois eu lhe escolhi como escolhi a Saulo. Tu és para mim instrumento, vaso escolhido. Ramandaracantaramandaraí. Então não importa o que as pessoas pensam, e não despreze ninguém pela aparência. Não despreze ninguém, porque Deus vai salvar muita gente que ninguém salvaria. Deus vai libertar muita gente que ninguém libertaria. E o Senhor vai pegar as coisas loucas do mundo e vai começar a confundir as sábias. O Senhor vai pegar as coisas fracas do mundo e vai começar a confundir as fortes. Ei, xaramandarai. Deus vai começar a confundir muita gente. É fim dos tempos, irmãos. E muita gente que ninguém dava nada vai se converter ao verdadeiro evangelho. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos estar orando por sua vida. Amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que vamos orar por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer por esta palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é Deus que realmente marca encontro com quem ninguém marcaria, Senhor. É o Senhor, meu Deus, quem está falando conosco, como o Senhor falou com Ananias. Não despreze Ananias, Saulo. Não despreze aquele a quem eu escolher. Pedro, ramanda cantarasto de cantarabaia. Não tornes, não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Não despreze aquilo que eu já libertei. Porque se o Senhor quer salvar a Saulo, se o Senhor quer salvar a Cornélio, quem somos nós para dizer quem o Senhor tem que salvar? Ele salva quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer e faz charamando cantarasto como Ele quer. Pai, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor anime, que o Senhor levante, que o Senhor restitua, que o Senhor abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços do inimigo, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, Senhor, as obras contrárias, mas o maior quem está conosco, Pai, toma aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Jesus. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti, dá uma novidade de vida para eles, Pai.
Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece, Pai. Eu intercedo e te peço que, se for para a glória do Teu nome, este milagre venha acontecer. Continue glorificando o Teu nome no nosso meio, meu Deus. Assim eu te peço, já te agradeço, crendo na nossa vitória. Em nome de Jesus. Amém. Deus vai começar a salvar muita gente nesse fim dos tempos. Que ninguém dá nada, que ninguém escolheria, assim como Saulo foi escolha de Deus. O Senhor está dizendo, não despreze aqueles que hoje estão lá no mundo, que estão na prostituição, que estão nas drogas, que estão na bebida, que estão nas coisas malignas. Não despreze, porque o Senhor tem poder para libertar. O Deus, o Jesus, que trabalhou na vida de Saulo, ele também vai trabalhar na vida de muitos que estão lá fora precisando de salvação. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.